Oi, sejam bem-vindos a esse vídeo. E é meu primeiro vídeo aqui, eu não planejei nada, concreto, só senti que eu precisava abrir a câmera e falar, sabe? E o senhor tem me incomodado há um tempo de gravar, mas eu não sabia porque o que falar, eu só senti esse desejo realmente de espalhar o evangelho e eu senti que eu precisava gravar um vídeo e aqui estou eu, gravando esse vídeo. Assim, faz um tempo que o Senhor vem me colocando no meu coração pra eu falar sobre o puro evangelho aqui no YouTube e antes de mais nada, espero que você possa compartilhar esse vídeo, se tocou no seu coração, compartilhar para algum parente ou amigo, alguém, e curtir também, se quiser se inscrever. Mas eu depois quero gravar um vídeo falando um pouco sobre o meu testemunho também, como uma jovem cristã que cresceu na igreja, mas que realmente só foi se tornar cristã mesmo agora, na minha adolescência. E é muito forte, assim, sabe? Porque eu sei que eu achava que acontecia só comigo, porque eu não tinha contato com outros jovens que passaram pela mesma coisa. Mas eu espero que, através do meu testemunho que eu vou gravar em outro vídeo, também possam se identificar e se fortalecer em Cristo. Enfim, eu vim aqui só pra falar o que precisa ser mais falado hoje em dia. E eu não devia ter... Eu empurrei muito, sabe, com a barriga, mas hoje eu preciso falar sobre o puro evangelho. Que não vou, né, eu não vou maquiar, eu não vou adicionar, eu só vou falar o que as pessoas precisam entender hoje em dia. Não é sobre você ir pra igreja e não entender por que você tá na igreja. Você vai, mas você realmente não está na igreja. Você não é a igreja, você está em uma, mas você não entende por que você tá lá. Você acha que é uma regra universal que as pessoas têm que seguir, que os seus pais estão te forçando, então, eu tenho que ir. E eu entendo, porque eu já fui assim, sabe? Tipo, você vai por obrigação, mas você não conhece o verdadeiro evangelho, porque as pessoas nunca te pararam pra dizer, nossa, é isso, sabe? E você nunca, mesmo que tivesse falado, você nunca deu ouvidos, você nunca se importou e nunca entendeu. Por muito tempo eu nunca entendi porque Jesus precisou ser sacrificado, precisou morrer na cruz por mim e por você. E faz um tempo que eu venho meditando nisso e eu precisava vir aqui falar que nós precisávamos de alguém puro, sabe? De alguém que sem pecados tomasse o pecado de todos. Naquela cruz levasse os pecados, os nossos, para reconciliarmos com o Pai. Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito. Ele foi o Cordeiro perfeito que morreu na cruz para nos salvar. E é interessante porque é simples. O Evangelho é simples. A morte de Jesus que nos leva à salvação. E que um dia ele voltará para reinar. E iremos com ele. É simples, mas as pessoas sempre querem adicionar algo, querem tirar algo, ou não entendem o quanto é simples, sabe? E eu nunca entendi. Poxa, mas eu não pedi pra Jesus me salvar. Eu preciso ser salva de quê? Se você não tem fé, realmente você não vai entender porque você precisa ser salva. Eu tô vivendo a minha vida normal aqui na Terra, nada tá acontecendo comigo. Mas aí você teve um dia que, teve um start de novo na minha vida e eu comecei a enxergar, caramba, eu iria pro inferno, eu ia ser condenada se não fosse Jesus. Se não fosse pela graça que o Senhor nos deu, eu não estaria aqui, sabe? Tipo, qual é o sentido de viver uma vida vazia? Uma vida cheia de superficialidade se você não entende o evangelho e vive por ele, entende? Então, eu achava muito,
eu ceava, porque a ceia também é algo muito simbólico, e pra você cear, você tem que realmente entender o seu ato. Ceia é muito sério, gente. As pessoas às vezes banalizam muito a ceia, mas, tipo, é muito sério. E você tem que entender por que você tá ceando. Você tem que ter consciência na hora de cear. Inclusive, Romanos fala sobre a consciência na hora de cear. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Que as pessoas têm que ter consciência na hora de cear. Isso é muito importante, sabe? E você só vai ter consciência, entendeu? Aquele ato quando você entender o sacrifício de Jesus. Quando você ter esse entendimento. E esse entendimento só vem quando você aceita ele, quando você verdadeiramente aceita ele. Tem um Espírito Santo dentro de você, que o Espírito Santo vai te guiar e te mostrar a verdade, o verdadeiro evangelho, a verdade que você antes estava cega e não via. E eu estava cega e não via, sabe? E eu acho que é muito importante isso, sabe? E poucas pessoas se dão trabalho de pregar sobre o verdadeiro evangelho, sendo que foi uma ordem de Jesus pra gente ir por todo mundo e pregar o evangelho. Só que as pessoas preferem pregar sobre dinheiro, sobre coisas materiais da própria igreja, tipo, siga as instruções do Senhor que Ele vai te abençoar. É verdade, mas você só tá focando nisso, sabe? Você não foca no porquê estamos aqui, no nosso verdadeiro papel como cristãos. Não é sobre... E se o Senhor não te abençoar? Você vai deixar de seguir os mandamentos que Ele te ordenou? Você vai deixar de seguir a vida cristã? Você vai deixar de seguir a Jesus? Porque Ele não te abençoou? Sabe, isso é muito profundo, porque você realmente só vai entender quando você tiver uma proximidade com Ele. Quando você entender o porquê dele ter vindo, ter passado por todo tipo de humilhação, ter passado pela morte de cruz, por mim e por você. Porque ele não morreu só pelas pessoas que agora são santas, ou pelas pessoas ou pelos discípulos dele. Não, ele morreu por todos, até aqueles malvados, as pessoas más, que o negam. Ele morreu também por essa pessoa, pela pessoa que você odeia, pela pessoa que você acha que não merece a salvação, pela pessoa que você todos os dias amaldiçoa porque ela é a pior pessoa, pior ser humano existente na face da Terra. Ele também morreu por essa pessoa. E sabe, Jesus, Deus, Ele tem uma misericórdia infinita. Muito mais do que poderíamos imaginar, sabe? Só dele nos aceitar de volta, pelo simples ato, você só tem que aceitar Jesus. Você só tem que aceitar Ele em seu coração. E você viverá a vida eterna com Ele. Tipo, sabe? Tipo, as pessoas não entendem ou não acreditam porque elas não acreditam que elas estão condenadas por algo. Elas só vivem a vida delas na libertinagem, sabe? Não ligando, não estão nem aí, realmente, sabe? E isso é muito triste, mas isso é bíblico. As pessoas só vão piorar. Esses atos só vai piorar. Isso é nítido, que já tá piorando aqui nos últimos tempos. Que estamos nos últimos tempos mesmo. E não é mentira, e não é brincadeira. E, sabe, o Senhor me tocou muito sobre sermos justificados pela fé. Pela fé, pela graça e não por obras. As obras são importantes, porque as obras vêm junto com a fé, é uma consequência da fé. Se você realmente segue a Jesus, você vai agir como um cristão, um mini seguidor de Cristo, por meio das suas obras. Isso é nítido, o Tiago fala. Mas você é justificado não por mérito seu. Você não vai pro céu por mérito seu, porque você foi um bom cristão, você foi uma boa pessoa. Não. Você vai pro céu porque você foi justificado pela fé em Cristo. E isso é muito louco, sabe? Porque eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas aquele que é perfeito
veio à Terra, se o infinito se tornou finito, é uma música do Gigi Júnior que eu gosto muito, porque eu não vou lembrar do nome agora. Mas tem uma música dele que ele fala, o infinito se tornou finito. Por mim, por você. Ele, na sua glória, ele desceu, ele se tornou homem, ele foi humilhado. Muitas pessoas o desprezaram só por ele fazer obras, milagres. As pessoas odiavam ele por isso. Você entende? Tipo, ele fazia coisas boas, ele dava esperança para as pessoas, ele dá esperança para as pessoas. E muitos o odeiam por isso. Sabe? E assim, você pode estar vendo esse vídeo, você pode não ser um cristão e pode pensar, não, mas vocês cristãos sempre pensam que são os únicos odiados, são os únicos que sofrem perseguição, mas tem muito mais, sei lá, islâmico que sofre, inclusive intolerância de vocês, não sei o quê. Olha, tá, mas a realidade não mostra isso. Apesar do cristianismo ser uma base, assim, no Brasil, ainda somos muito perseguidos. E comentários como de pessoas que não têm fé, que acham que nós nos vitimizamos. Nós primeiro não precisamos nos justificar para essas pessoas. Mas é nítido que muitos nos odeiam por causa dele. E ele falou isso. Muitos nos odiarão por causa do nome dele. Por causa dele. E, gente, se tá escrito, se o Senhor disse que muitos nos odiarão, cara, você não tem que se importar com isso, sinceramente. E é nítido também que as pessoas estão cada vez mais sedentas por uma salvação, só que elas não entendem realmente salvação. Eles dizem, tal pessoa me salvou da depressão, ela literalmente salvou minha vida. Pessoas que, não sei, têm depressão, ansiedade e queriam tirar a própria vida, conhecem uma pessoa que foi minimamente legal com ela ou que cuidou dela e ela, nossa, essa pessoa literalmente me salvou. As pessoas estão sedentas por uma salvação, estão sedentas a quem se apoiar, sabe? Só que elas não entendem que, assim como elas, as pessoas são imperfeitas. São imperfeitas e por mais que você tente ser uma pessoa boa, você nunca vai ser realmente bom. Você nunca vai realmente ser perfeito ou o tempo todo sendo a melhor pessoa do mundo. Mesmo que você tente ajudar alguém, você deve ajudar as pessoas. Mas as pessoas não entendem que se apoiar em homem só vai te fazer cair em algum momento. E aí você vai se frustrar. E no fim, você vai achar que a vida perdeu o sentido porque você realmente não vê o motivo de viver. Mas o diferencial de nós cristãos é que nós temos alguém em que se apoiar. Em alguém que realmente nos salvou. Em realmente alguém que deu a vida por nós. Deu a vida. Deu literalmente a vida. E sabe, muitos não entenderão, mas minha irmã, meu irmão, quem estiver assistindo esse vídeo, eu oro pra Deus tirar as vendas dos seus olhos e você enxergar. Porque não tá pra brincadeira, gente. Não tá. E eu peço também pra Deus ter misericórdia de mim, porque muitas vezes eu vacilo muitas vezes. Mas o fato que todas as vezes eu posso voltar. Todas as vezes eu posso pedir perdão e Ele me perdoará se eu pedir com sinceridade no meu coração. Ele está disponível para todos. Qualquer um que queira chegar nele, pedir perdão,
e queira entregar a vida para Ele, Ele tá disponível, Ele ama cada um. Ele deu a vida por cada um. Ele ama, Ele tá disposto a te libertar. É só você querer. É só você querer. Sabe, todas as vezes que Jesus, ele cura alguém, ele pergunta, você quer ser liberto? Você quer um milagre? E as pessoas têm fé que ele pode fazer. E quando as pessoas são libertas, curadas, voltam a andar, falar, ele fala, tua fé te salvou. As pessoas tiveram fé que ele ia fazer, ele fez. Ele pode fazer sem você pedir, ele pode fazer, ele pode tudo, gente, tudo. Mas ele quer um posicionamento seu. De decidir hoje, de seguir ele. De decidir hoje, poxa, Jesus, Cristo morreu por mim. Eu preciso seguir a ele, porque sem ele eu não vivo. Sem ele não há propósito para eu viver. Não há propósito, eu posso circular o mundo inteiro à procura de salvação, de amor, de afeto. Mas realmente a única pessoa, o único ser magnífico que pode suprir minhas necessidades é Jesus. E o puro evangelho é o Filho de Deus, Cordeiro perfeito, que veio ao mundo, sofreu por cada um, ter morrido, mas ao terceiro dia ter ressuscitado, e prometeu voltar para buscar a noiva, a igreja. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E eu precisava falar isso aqui, eu precisava falar que as pessoas normalmente esquecem, até os cristãos esquecem. Por que eu tô fazendo isso? Por Jesus. Por Jesus é o motivo da gente fazer tudo. É por causa dele. É por causa dele. Porque a gente viveria desolado e perdido como as pessoas ficaram no deserto, perdidas por 40 anos porque não seguiram as instruções de Deus. Viraram as costas para ele. E essas mesmas pessoas que fazem isso somos nós também, que viramos as costas todos os dias para ele. Mas apesar de tudo isso, o Senhor mandou seu Filho para morrer por nós, para sermos salvos e estarmos aqui. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço falar a palavra dele, eu não mereço nada. Mas eu tô. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu passei por um momento difícil, um vazio enorme no meu peito que só foi preenchido por causa dele. Ele me preencheu. O Espírito Santo veio e organizou tudo. Trouxe refrigério à minha alma. E, sabe, isso é muito real. E antes de acabar, eu queria falar aqui em Romanos 6, do versículo 6 ao 9. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Nele temos vida, nele encontramos a vida. Quando o velho homem que Paulo quis dizer aqui é o nosso velho eu. A pessoa antes de conhecer a Cristo que vivia em pecado, escravo do pecado, mas que quando conheceu a Cristo, ele renasceu em espírito. É uma nova pessoa. Você pode ver quando você vê uma pessoa que você conhece, eu já vi muitos assim, que eram, tipo, loucão da vida mesmo, e aceitou Jesus e virou outra pessoa.
Cara, pra mim isso só mostra como Jesus é incrível, como o Espírito Santo realmente muda tudo em você quando você aceita Jesus. Porque nós somos uma nova criatura quando aceitamos a Ele. Morremos com Ele, vivemos e viveremos com Ele. E é muito real isso, sabe? Então, eu só queria falar isso hoje aqui. Eu não sei se deu pra entender muito, porque às vezes eu me pego falando de umas coisas e depois eu falo de outra. Muita coisa pra falar, né? Da Bíblia, posso falar daqui, muita coisa. E assim, eu só precisava falar sobre isso, porque eu não sou a pessoa mais conhecedora da Bíblia, nem sou a pessoa mais perfeita. Eu não sou perfeita, tô longe de ser perfeita, mas... Cara, eu sou muito grata a Deus por ter... pelo amor dele ter chegado a mim, sabe? Porque eu poderia viver na cegueira, desolada, mas ele chegou a mim. Eu não mereço, cara, não mereço. Mas eu só vim falar aqui hoje porque ele pode fazer o mesmo por você. Todos os dias, se você for tocado, se você foi tocado por essa palavra, saiba que ele te ama. E isso, ele fez isso por todos nós. Você pode se sentir muito imperfeito, muito pecador, achar que erra o tempo todo. Você, na sua cabeça, é a pior pessoa do mundo. Mas Jesus, quando estava naquela cruz, ele ganhou a vida. Ele ganhou a vida do ladrão que estava do lado dele, sendo crucificado junto dele. Um ladrão que estava sendo crucificado pelos atos ruins que ele tinha feito. Mas Jesus olhou para a vida daquele homem e o aceitou. Ele aceitou em sua família. Jesus, ele perdoou os pecados daquele homem. Na cruz, né? Na dor, sentindo dor, angústia, Jesus conseguiu ainda uma vida do lado. Para ver como ele é bom, para ver que ele aceita aqueles que realmente o querem. Aqueles que são tocados e querem entregar a vida a ele. Ele não rejeita. Se você chegar com sinceridade querendo ele, ele irá abrir os braços para você. E esse é o Evangelho de Cristo. Nada menos que isso, nada mais que isso, nada menos. Isso é tudo, o Evangelho é tudo. Então, era só isso mesmo. E espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo. E é isso. Eu vou tentar gravar outras vezes também aqui, contando meu testemunho também. E por favor, like, se inscrever, compartilhar. E que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau!